Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Conforme prometido, fazendo aquele vídeo para poder explicar melhor as tarefas, né? Então, no final dos nossos slides, do slide da aula 3, nós temos lá 4 atividades complementares. A primeira atividade é: faça o exercício que começa na página 32, segue na página 33, 35 e 38. Né? Tudo muito tranquilo, eu acho que a maioria de vocês já devem ter verificado. O exercício da página 32, ele começa na página 32, esse quadrado escuro aqui. Esse quadrado escuro, né, na página 32, ele começa com uma instrução. Na página 33, segue o mesmo exercício na mesma porção de texto, repetindo mais um passo. Na página 35, ainda no mesmo exercício, mais um passo. Na página 38, é o último passo no exercício. Beleza? Então, não são 5, né, ou 5 páginas, 6 páginas de exercício. Bom, esse é o primeiro exercício. Você vai seguir as etapas que inicia na página 32, depois ele tem mais uma etapa na página 33, uma terceira etapa na página 34, uma quarta etapa na página 38. O segundo exercício, muito simples, faça a leitura dos 28 princípios de interpretação relacionados na página 37 e 38. Isso daí, né, já mostrei a vocês, é muito tranquilo também. São esses 24 princípios aqui, né? Princípios gerais de interpretação, princípios gramaticais de interpretação, princípios históricos e culturais de interpretação e princípios teológicos de interpretação. É uma leitura dessa atividade, né? O 3 é assistir aquele vídeo, né? O vídeo onde um professor, um teólogo católico está ali num quadro de perguntas e respostas e ele é questionado se qualquer um pode interpretar a Bíblia ou não e tal, e ele faz uma série de considerações, se vale ali meio que torcidamente do texto que Pedro fala que Paulo tem alguns escritos complicados, que de fato tem, e usa isso como argumento para que nem todos estejam, para justificar que nem todos devam fazer o livre exame das Escrituras. E dá aqui como resposta final o catecismo, onde o catecismo são, digamos assim, a interpretação das Escrituras, onde o leigo deve buscar ali as suas respostas, né? E tive até uma pergunta no grupo de WhatsApp acerca disso, se não seria a mesma relação que nós, protestantes ou cristãos evangélicos, temos, né, em alguns segmentos. E a irmã chegou a fazer menção das Institutas de Calvino, né? Eu não sei se ela teve alguma experiência nesse sentido, mas o tempo que eu caminho, né, dentro das igrejas e no aprendizado aí da teologia, nos estudos, eu nunca vi alguém dar como resposta final, seja no meio pentecostal, nas Assembleias de Deus, dizer que a resposta final é a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, que foi lançada em 2017. Eu nunca vi ninguém falar que, em caso de dúvida, a palavra final são as Institutas de Calvino, ou a Confissão de Fé de Westminster, ou os Cânones de Dort, né, ou as outras tantas confissões que tem reformada, né? Consenso dentro do meio protestante evangélico que a palavra final é as Escrituras e que todos devem examinar a Escritura. Essa é uma exortação comum no nosso meio protestante, né? Então, eu peço que vocês leiam com muito cuidado, repetidas vezes, o artigo, né, que fala acerca disso, livre exame
e livre interpretação. Um artigo do reverendo Hermes de Maia, né, e que vai trazer à luz como que os protestantes evangélicos lidam com as suas confissões de fé, via de regra. Pode ter alguma exceção, vai ter alguma exceção, como a gente conhece aí pessoas, né, lideranças que dizem assim diz o Senhor, para não ser contestados, e aí o que ele falou, não precisa nem estar escrito o que ele falou, tem que ser a palavra final. Então, já vindo na quarta atividade, a quarta atividade é fazer uma declaração de leitura baseada no artigo Livre Exame e Livre Interpretação, que eu disponibilizei o link para vocês. Eu deixei um modelo de declaração de leitura. Eu deixei o modelo em PDF, o modelo em arquivo doc para edição, em branco, e um modelo arquivo doc já preenchido, para ter uma ideia. Mas eu vou mostrar aqui a vocês, né? O vídeo já está se alongando mais do que eu queria, mas eu vou mostrar aqui para vocês a declaração. Na primeira parte da declaração tem aqui a identificação, tudo muito tranquilo. Primeira parte, né? Identificação, nome do aluno, do curso, etc. Depois tem aqui o espaço para assinatura do aluno. O segundo quadrinho a ser preenchido é identificação do livro ou texto, dentro das normas ABNT. No caso do curso da PIB, nós não vamos pedir padrão ABNT porque vocês não vocês não têm a metodologia de pesquisa. Aliás, eu não vou pedir para nenhum curso, porque nem o de Niterói, porque os alunos são novos. Então o que vai acontecer? Nesse segundo quadrinho a ser preenchido vai ser a identificação do material que você está lendo. Qual é o material que você está lendo? Então vai botar aqui, ó, artigo. Vai botar o título do artigo. Artigo tal, autor fulano de tal. E colocou aqui, identificou. Esse é o livro, esse aqui você vai preencher esse espaço onde está identificação do livro ou texto. No terceiro quadro está aqui, informações da leitura do texto. Tema central do livro ou do texto. Você vai chegar aqui nessa terceira coluna e vai colocar qual é o tema central do artigo que você está lendo. No caso aqui é do texto, né? Que ele pergunta do livro ou texto. No nosso caso é um texto. Você vai botar tema central. Você leu. Lembra que um dos passos na interpretação é identificar o tema central. E isso não se aplica só à Bíblia. Na leitura do artigo você vai chegar aqui e vai identificar. Vai botar o tema central. Por último, a parte principal. A parte principal que está aqui é destaque os principais assuntos e faça um breve comentário. O nosso artigo, o artigo que nós estamos lendo, que é o alvo do nosso estudo, ele é dividido em tópicos. Então vai facilitar muito, destaque os pontos principais. Você vai colocar um tópico lá e a ideia principal daquele tópico. Tópico 1, ideia principal. Tópico 2, ideia principal. Tópico 3, ideia principal. Depois disso, você vai fazer um breve comentário. O que é esse breve comentário? É um parágrafo de 5 linhas no máximo, trazendo a sua compreensão desse artigo, o que você achou, o que você entendeu dele. Um parágrafo de 5, 6 linhas no máximo. Quando você, voltando aqui na questão dos tópicos, destaque, né, os principais assuntos, que você vai colocar o tópico, você vai fazer um breve resumo de cada tópico. Então, tópico 1. No tópico 1, o autor fala isso, isso, isso e isso. Esse destaque dos principais assuntos não é a sua opinião. É um resumo do que o autor falou. Então tá lá, tópico 1, o autor fala isso, isso, isso e isso. Tópico 2, o autor fala isso, isso e isso. Tópico 3, o autor fala isso, isso e isso. Na parte final, que é um parágrafo de no máximo 6 linhas, que você vai colocar a sua opinião sobre o artigo. Tranquilo? Detalhe muito importante. Não precisa ser uma folha, não vai ser uma folha. Porque a primeira folha é basicamente identificação, o espaço de assinatura. Você vai preenchendo e vai seguindo. Pode dar aí, vai dar no máximo 2 folhas. Não precisa passar disso. Não precisa seguir o exemplo com linhas. Por exemplo, você vai estar digitando. Você pode botar uma linha só e ir digitando.
não precisa ter as linhas, ele precisa seguir a estrutura. Um espaço de identificação, né, do aluno, da instituição do curso, um espaço de identificação da obra que está sendo lida, um espaço de informação, da informação central do texto, e o espaço onde você vai colocar os destaques, mais o seu comentário. Beleza? Então essa é a parte das nossas atividades. Para terminar, eu já falei durante a live e na introdução da nossa aula. O livro pedido pelo professor Márcio para disciplina espiritualidade, o livro chegou, o livro encomendado chegou. E eu preciso que vocês definam como vamos fazer para esse livro chegar à mão de vocês. Eu estou à disposição de vocês para fazer isso, tá ok, meus irmãos? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês no desempenho da atividade.